Olá, bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo a jovem pesquisadora doutora Ana Paula da Silva, do Grupo de Geótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento de um novo tratamento da onicomicose, a mais conhecida, a famosa micose da unha, através de terapia fotodinâmica. Resultado de um estudo que foi feito no decurso do mestrado da Ana Paula, um tema que já abordámos na primeira parte deste programa. Nessa segunda parte, vamos falar de um novo diagnóstico dessa mesma doença, da micose da unha, um estudo que também foi desenvolvido durante, desta vez, o doutorado da Ana Paula e que também foi premiado no Instituto de Física de São Carlos. Este novo diagnóstico é, reparem, com base em imagens. Oh, Ana Paula, antes deste novo estudo, como é que era feito o diagnóstico da onicomicose e quanto tempo levava para se obter os resultados? Ou seja, por que fase é que um paciente tinha que passar até descobrir que tinha essa micose da unha? A gente tem alguns tipos de diagnóstico, né? Então, a principal é a visita ao médico mesmo, é o diagnóstico clínico. Depois tem o diagnóstico por microscopia direta, o laboratório retira um raspado da unha, põe numa lâmina e lá ele consegue ver se tem fungo ou bactéria ou levedura, qual tipo de micro-organismo. Mas ele não consegue falar que micro-organismo é. E tem também o diagnóstico por cultura laboratorial. Pega um raspado da unha também, coloca num meio que são alimentos para o micro-organismo e aí são meios seletivos. Esse demora em torno de 4 meses para você ter um resultado mais específico, porque você precisa crescer o micro-organismo e ir eliminando. Então você coloca com antibiótico no meio para eliminar as bactérias e ver se só sobrevive fungo. Esse diagnóstico você consegue falar qual tipo de micro-organismo é. Então, se é um fungo, que tipo de fungo é. E o PCR, que é bem específico, muito bom também, só que ele é muito caro. E ele também é demorado, demora em torno de uns 4 meses, porque ele precisa passar pela primeira fase, que é o de cultura, para selecionar o micro-organismo, e então, só que ele é mais preciso para diagnosticar o tipo de micro-organismo que é. Então, eu sei falar se é o Trichophyton rubrum ou se é o Trichophyton mentagrophytes que está ali naquela lesão, através desse exame. Só que são exames, assim, demorados e caros, então... Caros quanto? Estamos a falar de quanto? Mais ou menos. Um exame desse custa quanto? Uns R$150 o de PCR, só para saber qual micro-organismo. Então, muitas vezes, o que acontece? O médico acaba fazendo o diagnóstico clínico e já prescrevendo algum antibiótico antifúngico de amplo espectro, porque aí ele vai ter um resultado positivo. Alguns médicos mais cautelosos ainda aguardam esse tempo, mas também depende da paciência do paciente, né? Então, às vezes eles já querem... já não tem paciência, a pessoa já não tem paciência. Já quer algum medicamento para resolver o problema. E com esse estudo, quanto tempo é que demora a diagnosticar a doença? Esse seria em real time, em tempo real, né? Sim, em tempo real. Isso, a gente tira a imagem, a gente consegue... É uma foto? É uma foto. Com uma luz de ultravioleta. Sim. E aí nessa imagem a gente tem a unha, aqui a gente pegou uma unha, a gente analisou alguns... Essa é uma unha doente? Não, essa é uma falsa positiva. É uma falsa positiva. Porque como é imagem, a gente ficou na dúvida se a unha com o fungo, a gente consegue ver a alteração, e uma unha que tivesse alguma lesão, mas não tivesse um micro-organismo ali. Certo. Será que ia dar alteração na nossa imagem também? Entendi. Então, por isso a gente pegou um falso positivo e a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, aqui é um paciente que ele não tem, foi realizado a cultura para a gente saber, então deu negativo mesmo. Ele não tem onicomicose, mas ele tem algumas lesões na lâmina. Essa é a imagem de fluorescência. A gente pega o equipamento com a luz ultravioleta e acopla numa câmera fotográfica normal. Aí essa é a imagem que a gente tem. A gente pega essa imagem, joga num programinha no computador que chama MATLAB, e aí esse programa ele vai dividir essa imagem em escalas de cores. Certo. Então cinza, vermelho, azul e verde. Certo. A que interessa pra gente aqui é a verde. A gente vê que a área que tem diferença, né, na unha, ela é um pouco mais intensa. Então aqui, quanto mais pro vermelho, mais intensa
está nesses locais. Certo. A gente consegue observar que está bem amarelo onde tinha as manchas Aquelas visíveis. manchas, né? Que não se sabia o que era. Se era fungo ou se era só uma manchinha. E aí nós vemos que o amarelo já está se aproximando na escala para o vermelho, Para não o é? vermelho. Aí a unha que tinha onicomicose, a gente optou por uma unha que não tivesse muito acometida, né? Mas que tivesse e por cima uma visível, uma estrutura saudável, mas que o micro-organismo tivesse por baixo. E ele deu positivo nos testes convencionais. Fizemos a mesma imagem. Então aqui a gente tem um modelinho do equipamento acoplado à câmera. Certo. E aqui é onde está localizado os micro-organismos dessa paciente. Certo. Essa paciente foi positivo para o Trichophyton rubrum. Essa imagem, semelhante Sim. à primeira imagem, Sim. e aí a gente jogou no mesmo programinha do computador. E aí a gente viu que tinha uma intensidade muito maior na área que tinha o micro-organismo. Então, esse estudo a gente não finalizou ainda, né? E a gente está comparando com outro método que já está sendo utilizado em outros países, Sim. que é as imagens por câmera de infravermelho. Essa câmera ela vai medir a temperatura vai fazer uma imagem por temperatura. Então, ela consegue ver a temperatura para mim do local onde é sadio, onde tem micro-organismo, e esse método também já está sendo estudado mundialmente. Então, a gente pegou esses dois métodos para que a gente tivesse dois diagnósticos por imagens e pudesse comparar com os diagnósticos convencionais. Agora, a gente está numa fase do estudo atualmente que a gente está processando os dados laboratoriais. A gente fez parceria com uma professora da Universidade Federal de São Carlos, que vai fazer o diagnóstico... Quem é a professora? A Fernanda Aníbal. Ela vai fazer o diagnóstico por PCR para a gente, e aí a gente vai tentar correlacionar essa imagem, a intensidade, com o tipo de micro-organismo que for encontrado no PCR. Certo. Então, essa é a fase que a gente está no estudo agora. Muito bem. Processando esses resultados, e vamos, então, agora a próxima parte do estudo é correlacionar a imagem com o tipo de micro-organismo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana Paula. Quando é que uma pessoa deverá procurar um especialista para fazer, digamos, esse diagnóstico? É quando a coisa já começa a ficar feia, quando ela desconfia, ou é mais preventivamente? Quanto antes ela for, mais rápido ela vai E ter quantas a vezes? cura. Quantas vezes? Uma vez por ano? Fazer uma visita no médico uma vez por ano, é isso? Não é necessário, basta assim que ela fique atento, né, à estrutura da unha, se está parecendo sadia. Se ela vê alguma anormalidade, vai já atrás de um médico. Mesmo que ele vai falar que é só, às vezes, uma deficiência de cálcio, dá uma manchinha branca, mas é preferível ela ir no começo. Porque quanto mais tempo a pessoa espera para procurar um diagnóstico, mais tempo ela vai demorar depois para receber uma cura clínica. Essa pesquisa tu ainda está desenvolvendo? Essa eu estou desenvolvendo. Daqui a quanto tempo é que tu... Eu pretendo, no máximo, o começo do ano que vem, já ter terminado e defender o doutorado. Já defender o doutorado, já com prova, já com, digamos, com a base do estudo fechado. Quanto tempo é que demora... Esta é uma pergunta meio... Mas quanto tempo é que demora a diagnosticar a doença? Mais ou menos. Então, para os tratamentos convencionais, dá em torno de 4 meses, né? Para o nosso vai ser, né, se a gente conseguir a resposta, hoje a gente já pode afirmar se tem onicomicose ou não com esses resultados que a gente já tem, né? E é assim, instantâneo? Instantâneo. Tira a imagem e você já consegue ver se tem ou não onicomicose. Mas a gente quer ir além, né? A gente quer ver qual micro-organismo está ali para o médico... não fazer só um diagnóstico já apontando para qual é o micro-organismo. Esta pesquisa, qual foi o principal grau de dificuldade que tu encontrou para fazer essa pesquisa? O diagnóstico ele é muito complicado, né? Porque mesmo esses diagnósticos convencionais, a gente tem muito falso negativo. Então, a ideia até começou do diagnóstico, porque no meu projeto do mestrado, dos 90 pacientes, a gente conseguiu um resultado de 20 só. O restante deu tudo negativo, mas a gente via que estava contaminado, tinha o diagnóstico clínico, mas o de cultura, o de microscopia, a gente dava falso negativo, né? Então, por isso que a gente teve a ideia de tentar trabalhar um pouco no diagnóstico.
porque é uma doença que é difícil de diagnosticar. Então, você vê uma alteração, então, às vezes, essa alteração, como aquela primeira imagem que eu mostrei, não é nem onicomicose, mas tem alguma alteração, você não vai, mesmo, às vezes, o profissional fica em dúvida se é o micro-organismo, se não é. Outro problema de diagnóstico é a doença psoríase, por exemplo. A pessoa tem uma doença autoimune, né? E aí fica difícil você saber se a alteração na lâmina é devido a essa doença ou se tem algum micro-organismo oportunista ali naquela unha. Explica só para que os nossos espectadores possam ter uma ideia do... Às vezes tem nomes que nós ficamos assim, a maioria dos espectadores fica assim, o que é psoríase? A psoríase é uma doença autoimune que a pessoa ela não vai ter pouca resistência, pouca imunidade em certos locais. Então, normalmente dá algumas lesões em pele, como essa descamação. Agora, é muito comum também na unha, a pessoa vai ter aquela aparência de desgaste, de machucado, de fungo mesmo, mas muitas vezes é só a psoríase e não o fungo, né? Fungo. A psoríase, ela proporciona a entrada de muitas bactérias, muitos fungos também, né? Então, porque a imunidade da pessoa naquelas áreas já vai estar bem debilitada e os fungos e bactérias são bem oportunistas. Deixa eu fazer uma pergunta na sequência. Esse diagnóstico também dá para esse estudo também dá para diagnosticar psoríase? Ele vai auxiliar o médico a ver se tem fungo ou não. E daí pode-se tirar poderá ser alguma conclusão, isso, não é? ele pode falar, então a onicomicose não é, pode ser que a pessoa vai abrir uma janela para o médico pesquisar outra área. Tu já falou que pretende dentro de 2 anos fazer a defesa do teu doutorado, não é? Na verdade é alguns meses. Okay? Alguns meses. Não é? Eu julgava que tu tinha falado que era 2 anos, mas eu estava... Quantos meses falta? Eu pretendo em março, no máximo em abril, defender. Então, quer dizer, praticamente esse teu estudo está praticamente concluído. Isso, só falta agora a gente correlacionar os dados e trabalhar nos resultados mesmo, processar e analisar os resultados que a gente vai ter. Este estudo, esta pesquisa, ela é única? Digamos, não existe no mundo... Com a imagem por ultravioleta, a gente é pioneiro, né? Inclusive, a gente já conseguiu uma publicação em revistas internacionais. Sim. A de infravermelho já tem pessoas no mundo trabalhando, né? Mas a gente usou como padrão referência, porque eles já estão avançados e a gente quer... Aliás, porque até já existe equipamento próprio para isso, não é? Agora, vocês estão inovando também na área do equipamento. Na área de acoplar, digamos, uma câmera normal, não é? Isso. A parte de infravermelho, não é? Isso. E outra coisa que a gente está fazendo é melhorar nos programas de análise, né? Então, a gente tem alguns físicos computacionais que estão auxiliando a gente na programação, né? Então, a gente dá as imagens, eles fazem a programação e a gente consegue, então, analisar as intensidades e fazer uma análise diferente com esses dados. Tu tem alguma imagem de alguma unha assim, muito escandalosamente doente? A gente tem um exemplo aqui de um paciente que foi tratado com a curcumina. Do lado esquerdo, não é? A figura A. Isso. A figura A, o paciente ele tinha uma lesão já por 10 anos, essa lesão. E aí ele veio tratar com a gente e com 6 sessões ele já teve uma cura clínica excelente, completa. A figura C é a mesma unha. Isso. Já trata completamente... Com 6 semanas. Com 6 semanas. E ele tinha lesão há 10 anos. Essa figura B foi logo depois, no meio da sessão. Em 3 sessões, a gente tirou para ver o andamento e acompanhar a melhora, né? Isso assim, seca, acabou, secou, acabou. Isso. Aí só o paciente tomar cuidado para não se recontaminar novamente. Muito legal. Eu sei que esse teu estudo também, aliás, eu referi isso no início desta nossa segunda parte do programa, que esse teu estudo que vem complementar o outro que tu fez em 2012, ou seja, tu é campeã na onicomicose. Tu fazes o estudo, vai no tratamento e faz um novo estudo e vai no diagnóstico. Você também ganhou um prémio esse ano, 2015, né? O ano 2015, você ganhou o prémio também sobre essa sua pesquisa. Também foi o prémio Ivone Primeiro Ano Mascarenhas, não foi? Isso. Qual é a sensação de você?
Porque é assim, deve ser um prazer enorme, uma satisfação enorme você ganhar 2 prémios em 2 pesquisas que você está fazendo. Qual foi a tua sensação de realmente ganhar assim? É gratificante, né? É verdade. A gente vê que o esforço da gente está sendo reconhecido, né? Tu vais seguir a área, da academia ou tu pretende? Eu pretendo ir para a área de pesquisa, mas em indústria, provavelmente. Na verdade, eu já estou contratada por uma indústria farmacêutica, então eu vou continuar na área de pesquisa, mas em indústria agora. Muito bem. Última pergunta em relação àquele aparelho do infravermelho. Esse aparelho já existe ou está sendo também desenvolvido? Do infravermelho, ele Sim, já existe. Já existe, que é esse aí, não é? Isso. E o outro que é o aparelho de fluorescência. Isso. Esse equipamento, ele é desenvolvido por uma indústria aqui da cidade, inclusive. É de São Carlos, uma indústria de São Carlos está desenvolvendo esse aparelho, é isso? Isso. E ele era utilizado antes para diagnóstico de boca, de bactérias, para você ver onde está localizado. E a gente adaptou para diagnosticar onicomicose. Bem adaptada, hein, Ana Paula? Ana Paula, só temos que te agradecer e realmente te congratular por esse teu trabalho fantástico, que vai aliviar e vai resolver o problema de muita gente, não é? Ana Paula, muito obrigado por ter estado aqui. Um grande abraço. Obrigada. Felicidades aí no teu doutorado. Viu? Obrigada. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer à doutora Ana Paula da Silva pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios, críticas, envie sempre um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com a sua participação, pois esse programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Tchau.